Nós, de Eugênio Zamyatin. Primeiro registro. Resumo. Um comunicado, a mais sábia das linhas, um poema. Estou apenas copiando, palavra por palavra, do que foi publicado hoje na Gazeta do Estado Único. Abre aspas. Em 120 dias, a construção da integral estará concluída. A grande hora histórica se aproxima, na qual a primeira integral ascenderá à vastidão ilimitada do universo. Há 1000 anos, nossos heróicos antepassados subjugaram toda a esfera terrestre à autoridade do Estado Único. E um feito ainda mais glorioso está diante de vocês, quando, por meio da integral, toda feita de vidro, elétrica e respirando fogo, a infinita equação do universo será integrada. Diante de vocês está o que irá sujeitar os seres desconhecidos que habitam outros planetas e que, talvez, ainda se encontrem em um estado primitivo de liberdade, ao benéfico jugo da razão. Se eles não entenderem que o que estamos proporcionando é uma felicidade matematicamente perfeita, será nosso dever forçá-los a serem felizes. Mas, antes das armas, recorreremos à palavra. Em nome do benfeitor, comunica-se a todos os números do Estado Único. Todos aqueles que se sentirem capacitados têm o dever de compor tratados, poemas, manifestos, odes e outras obras a respeito da beleza e da grandeza do Estado Único. Esse será o primeiro carregamento que a integral irá transportar. Vida longa ao Estado Único, vida longa aos números, vida longa ao benfeitor. Fecha aspas. Enquanto escrevo, sinto meu rosto ardendo. Sim, integrar a grandiosa equação do universo. Sim, desmanchar a curva primitiva, endireitá-la em uma tangente, uma assíntota, uma linha reta. Pois a linha do Estado Único é reta. A grande, divina, precisa e sábia linha reta, a mais sábia das linhas. Eu, D503, nota. Os nomes próprios dos personagens são expressões alfanuméricas. Os homens têm nomes que começam por consoantes, seguidas de números ímpares. Os nomes das mulheres iniciam por vogais, seguidas de números pares. O construtor da integral sou apenas um dos matemáticos do Estado Único. A minha caneta, acostumada a algarismos, não é capaz de criar a música das assonâncias e dos ritmos. Procuro apenas registrar o que vejo, o que penso. Sendo mais exato, o que nós pensamos, precisamente isso, nós, e que esse nós torne-se o título dos meus registros. Mas, sendo esses registros um derivado da nossa vida, da vida matematicamente perfeita do Estado Único, então não acabarão sendo em si mesmos, independentemente da minha vontade, um poema? São sim, eu acredito e sei. Enquanto escrevo, sinto meu rosto ardendo. Provavelmente isso se assemelha ao que uma mulher experimenta quando ouve, pela primeira vez, dentro de si, o batimento de um novo ser humano, ainda minúsculo e cego. Sou eu e, ao mesmo tempo, não sou eu. Por longos meses será necessário alimentá-lo com minha própria essência, meu próprio sangue, e depois, dolorosamente, arrancá-lo de dentro de mim e colocá-lo aos pés do Estado Único. Mas estou pronto, assim como todos, ou quase todos nós, estou pronto. Segundo registro. Resumo. O balé, a harmonia quadrada, X. Primavera. Do outro lado da muralha verde, das selvagens e desconhecidas planícies, o vento traz o pólen amarelo melífluo
de alguns tipos de flores. Esse pólen adocicado resseca os lábios. Daí, acabamos passando a língua sobre eles o tempo todo. E, muito possivelmente, todas as mulheres que encontramos têm os lábios doces. Obviamente, também os homens. O que, de alguma forma, interfere no meu pensamento lógico. Mas, e esse céu? Azul, sem a violação por uma única nuvem. Quão primitivo tinha que ser o gosto dos antigos, a ponto de seus poetas se inspirarem nesses aglomerados de vapor absurdos e disformes que estupidamente colidem entre si. Eu amo e estou convencido de não me enganar se digo que nós amamos apenas um céu azul estéril e irrepreensível como este. Em dias assim, o mundo inteiro, bem como todas as nossas construções, parece moldado do mesmo vidro inabalável e eterno da muralha verde. Em dias como este, pode-se ver mais azulada a profundidade das coisas e suas formidáveis equações, de certo modo, até então, desconhecidas. Você vê as equações em tudo, até naquelas coisas mais habituais e prosaicas. Bem, tomemos isto como exemplo. Esta manhã, eu estava no hangar onde a Integral está sendo construída, quando, de repente, acabei olhando os tornos. As esferas dos reguladores giravam com os olhos fechados e em um abandono abnegado. Os pistões piscavam para a esquerda e para a direita. A roda de balanço oscilava orgulhosamente os ombros. O cisel do torno dançava ao ritmo de uma música desconhecida. De repente, vi toda a beleza desse grandioso balé mecânico, inundado por um sol azul claro. Em seguida, me perguntei, por que belo? Por que a dança é bela? Resposta, porque é um movimento não livre, porque todo o significado profundo da dança está precisamente na subordinação estética absoluta, e não na liberdade ideal. E, se é verdade que os nossos antepassados se entregavam à dança nos momentos mais inspirados da sua vida, nos mistérios religiosos, nos desfiles militares, então isso significa apenas uma coisa, que o instinto de não liberdade é organicamente inerente ao ser humano desde tempos imemoriais, e que nós, na nossa vida atual, temos consciência disso. Vou ter que terminar mais tarde. O intercomunicador tocou. Quando olho, vejo que é O90. É claro. Em meio minuto ela estará aqui. Veio me buscar para um passeio. Querida O, sempre achei que ela se parece com o próprio nome. Ela é mais ou menos 10 centímetros mais baixa do que a norma maternal, o que resulta em formas completamente arredondadas, como se tivesse sido usinada, sem contar aquele ó rosado, a boca, que se abre para ir ao encontro de cada palavra minha. E mais, ela tem uma dobrinha redonda e gordinha no pulso, como a das crianças. Quando ela entrou, o volante da lógica ainda zumbia com toda a força dentro de mim e, em razão da inércia, comecei a falar sobre a fórmula que eu havia acabado de elaborar, da qual todos nós fazíamos parte, bem como as máquinas e a dança. Maravilhoso, não é? Perguntei. Sim, maravilhoso. É a primavera, respondeu O90 com um sorriso rosado para mim. Bem, era o que me faltava, ouvir sobre a primavera. Ela falava sobre a primavera. Mulheres. Fiquei em silêncio. Descemos. A avenida estava cheia. Quando o clima está assim, nós geralmente usamos a nossa hora pessoal de depois do almoço para um passeio extra. Como de costume, a usina de música, em todos os seus alto-falantes, entoava a marcha do Estado Único. Em fileiras previamente determinadas, os números caminhavam, 4 a 4,
mantendo com entusiasmo o mesmo ritmo. Centenas de milhares de números em unifes, provavelmente derivado da antiga palavra uniforme. Azul claros, com placas de ouro no peito e o número estatal de cada homem e mulher. Eu também, ou melhor nós quatro formávamos uma das inúmeras ondas dessa poderosa torrente. À minha esquerda, ó 90. Se quem estivesse escrevendo isso fosse um dos meus antepassados peludos de alguns milhares de anos atrás, ele provavelmente teria se referido a ela usando aquela palavra esquisita, minha. À direita estão 2 números desconhecidos, um feminino e um masculino. Um céu magnificamente azul, os minúsculos sóis, como se fossem de brinquedo. Em cada uma das nossas placas, rostos não ofuscados pela loucura dos pensamentos. Tudo se associa em um material único, radiante e sorridente. Como raios, entende? E o ritmo dos metais. Tra-ta-tam, tra-ta-tam. Esses escalões de bronze brilham ao sol, e a cada escala você sobe mais alto, na direção de um azul vertiginoso. E então, exatamente como nesta manhã no hangar, eu vi, de novo como se estivesse vendo tudo pela primeira vez na vida, as ruas invariavelmente retas, os vidros das calçadas salpicados de raios, os divinos blocos das construções transparentes, a harmonia quadrada das fileiras cinza-azuladas. É como se não tivesse havido gerações inteiras, mas como se eu, precisamente eu, tivesse derrotado o velho Deus e a velha vida, como se precisamente eu tivesse criado tudo isso. E como se eu fosse uma torre, tive medo de que, se movesse o cotovelo, com isso, provocasse o colapso das paredes, das cúpulas, das máquinas. E no instante seguinte, um salto através dos séculos. Fui do mais para o menos. Lembrei-me, evidentemente por uma associação de contraste, de repente, de um quadro que vi num museu, a avenida daquela época, do século XX, luminosamente heterogênea, com uma multidão desordenada e confusa de pessoas, rodas, animais, cartazes, árvores, cores, pássaros. E, bem, dizem que isso existiu de fato, que era assim mesmo. Tudo isso me pareceu tão improvável, tão absurdo, que não consegui me aguentar e, de repente, caí na gargalhada. E, imediatamente, um eco, uma risada à direita. Eu me virei e, bem diante dos meus olhos, vi dentes incomumente brancos e afiados e o rosto de uma mulher desconhecida. Perdoe-me, disse ela, mas eu o vejo escrutinar tudo de um modo tão inspirador, como uma espécie de deus mitológico no 7º dia da criação. Parece-me que você está convencido de que foi você, e não qualquer outro, quem criou até mesmo a mim. Sinto-me muito lisonjeada. E tudo isso sem um sorriso. Eu diria que até com certo respeito. Talvez ela saiba que eu sou o construtor da integral. Mas não sei se nos olhos ou nas sobrancelhas havia um estranho e irritante X. E eu simplesmente não conseguia entendê-lo, colocá-lo em uma expressão numérica. Por alguma razão, fiquei envergonhado e um tanto confuso. Comecei a buscar uma base lógica para o meu riso. Estava perfeitamente claro que esse contraste, esse abismo intransponível, era entre as coisas do presente e as do passado. Mas como assim intransponível? Que dentes brancos! Sempre se pode lançar uma ponte sobre um abismo. Imagine só,
tambores, batalhões, fileiras. Ora, tudo isso também existiu e, portanto... Claro, sim, está claro, exclamei. Essa foi uma impressionante coincidência de pensamentos. Ela expressou, praticamente com as minhas próprias palavras, o que eu tinha escrito antes de sair para caminhar. Vocês perceberam? Até mesmo os pensamentos. É por isso que ninguém é um, mas um entre muitos. Somos tão idênticos. Ela... Você tem certeza disso? Notei as sobrancelhas delas erguidas até as têmporas, formando um ângulo agudo, como as pequenas hastes afiadas de um X. E, de novo, por algum motivo, fiquei perplexo. Olhei para a direita, para a esquerda. À minha direita estava ela, I-330, esbelta, cortante, obstinadamente maleável como um chicote. Agora consegui ver o número dela. À esquerda estava U, um tipo completamente diferente, toda feita em uma esfera, com uma pequena dobra infantil na mão, e, na outra extremidade do nosso quarteto, um número masculino, que eu desconhecia. Ele era 2 vezes curvado sobre si mesmo, parecendo a letra S. Éramos todos diferentes. A da direita, I-330, ao que parece, percebeu meu olhar perplexo e com um suspiro, sim, lamentavelmente. Em essência, esse lamentavelmente era perfeitamente apropriado. Mas, de novo, havia algo no seu rosto ou na sua voz. Com uma aspereza incomum para mim, eu disse: não há razão para esse lamentavelmente. A ciência está avançando, e isso está claro. Se não exatamente agora, então em 50, 100 anos. Inclusive para o nariz de todo o mundo. Sim, o nariz. Eu estava agora quase gritando. Uma vez existindo, não faz diferença qual é a base da inveja. Se eu tenho um nariz no formato de botão e a outra pessoa tem um no formato de... Ora, o seu nariz é até, como diziam antigamente, um tanto clássico. Mas as suas mãos... Não, vamos, apenas mostre-as. Apenas mostre suas mãos. Não suporto que olhem para as minhas mãos. São peludas, desgrenhadas, um atavismo absurdo. Estendi uma mão e, com uma voz tão indiferente quanto possível, eu disse: de um macaco. Ela olhou as minhas mãos e depois o meu rosto. Sim, há uma conformidade das mais interessantes. Ela me avaliava com os olhos como se em uma balança, e as pequenas hastes brilhavam de novo na ponta das 2 sobrancelhas. Ele está inscrito no meu nome, disse a rósea boca de O90, toda feliz. Seria melhor que ela tivesse ficado em silêncio. O que ela fez foi absolutamente descabido. De modo geral, ou é adorável, mas como eu deveria colocar isso? A velocidade da língua dela é incorretamente calculada. A velocidade da língua por fração de segundo deve ser sempre um pouco menor do que a velocidade do pensamento por fração de segundo, jamais o contrário. Na torre acumuladora, no final da avenida, o sino tocou bem forte, 17 horas, fim da hora pessoal. I-330 afastou-se com um número masculino em forma de S. Ele inspira muito respeito e, olhando bem, tem um rosto que parece familiar. Eu já o vi em algum lugar, só não estou me recordando agora. Ao se despedir, I, sempre com aquele sinal de X, sorria para mim. Passe no auditório 112, depois de amanhã. Eu dei de ombros. Se o meu destacamento estiver precisamente designado para o auditório que você mencionou. E ela,
com uma confiança impossível de entender, respondeu: estará. Essa mulher tinha um efeito sobre mim tão desagradável quanto o de uma componente irracional insolúvel que acidentalmente entra em uma equação. Por isso, agradou-me ficar, mesmo que por pouco tempo, sozinho com a querida Ou. De mãos dadas, passamos por 4 fileiras de avenidas. Em uma das esquinas, ela teve que ir para a direita e eu para a esquerda. Eu gostaria muito de ir até você hoje e baixar as persianas. Hoje mesmo, agora, disse-me Ou, timidamente levantando para mim seus olhos redondos de cristal azul. Ela é engraçada, mas o que eu poderia dizer a ela? Ela esteve na minha casa ontem e sabe, tanto quanto eu, que nosso dia sexual mais próximo é depois de amanhã. Essa mania dela de exceder a velocidade do pensamento era basicamente a mesma coisa que o excesso de faíscas acabar ligando um motor cedo demais. Esse excesso pode acabar estragando o motor. Ao deixá-la, a beijei 2 vezes. Não, devo ser exato. Eu a beijei 3 vezes naqueles maravilhosos olhos azuis, intocados pela menor nuvem. Terceiro registro. Resumo: o casaco, a muralha, a tábua. Examinando tudo o que escrevi ontem, percebi que não descrevi com clareza suficiente. Ou seja, tudo isso é perfeitamente claro para qualquer um de nós. Mas como saber? Talvez vocês, os desconhecidos para quem a integral vai levar meus registros, só tenham lido o grande livro da civilização até a página na qual nossos antepassados pararam, há cerca de 900 anos. Talvez vocês nem sequer conheçam os princípios básicos como a tábua dos horários, as horas pessoais, a norma maternal, a muralha verde, o benfeitor. Para mim, é engraçado e, ao mesmo tempo, muito difícil falar a respeito disso tudo. É como se um escritor de um tempo qualquer, digamos, do século XX, tivesse que explicar em seu romance o que é casaco, apartamento e esposa. E, no entanto, se o seu romance acabasse sendo traduzido para os selvagens, seria concebível evitar alguma nota explicativa sobre o que significa casaco? Tenho certeza de que, se algum selvagem alguma vez visse um casaco, iria se perguntar: bem, mas para que serve isso? Deve ser uma coisa que incomoda. Parece-me que vocês também vão reagir da mesma forma quando eu lhes disser que, desde a época da Guerra dos 200 anos, nenhum de nós esteve do outro lado da Muralha Verde. Mas, prezados leitores, é necessário pensar um pouco. Ajuda muito. Ora, é claro, toda a história humana, dado o que conhecemos dela, é a história da transição de formas migratórias para formas cada vez mais sedentárias. Na verdade, não se conclui disso que a forma mais sedentária, que é a nossa, é também a mais aperfeiçoada? Se as pessoas avançavam de um extremo ao outro da Terra, isso acontecia apenas nos tempos pré-históricos, quando havia nações, guerras, comércio, a descobertas das diferentes Américas. Mas para que e para quem isso é necessário agora? Admito, habituar-se a essa estabilidade não foi algo que se alcançou sem dificuldade, e não foi algo imediato. Quando, no curso da Guerra dos 200 anos, todas as estradas foram arruinadas e ficaram cobertas de mato, no início, provavelmente parecia muito desconfortável viver nas cidades, isoladas umas das outras pela selva verde. Mas, e daí? Depois que a cauda do homem caiu, é provável que ele não tenha aprendido imediatamente a espantar as moscas sem a ajuda dela. Sem dúvida, no início, ele deve ter lamentado ficar sem o rabo. Mas, agora, você consegue se imaginar com uma cauda? Ou consegue se imaginar na rua, nu,
sem um casaco? É possível que você ainda ande por aí com casacos. Seja como for, nesse caso, trata-se exatamente da mesma coisa. Eu não consigo conceber uma cidade que não esteja cercada por uma muralha verde. Não consigo imaginar uma vida que não seja regrada pela tabela numérica que é a nossa tábua dos horários. A tábua, nesse momento aqui, na parede do meu quarto, os números púrpuros sobre o fundo dourado me olham nos olhos com severidade e ternura. Sem querer, me vem à mente aquilo que os antigos chamavam de ícone, e vejo nascer em mim a vontade de compor poemas ou preces, que, no fundo, são a mesma coisa. Ah, por que eu não sou um poeta? Assim cantaria louvores dignos de você, ó tábua, ó coração e pulso do Estado Único. Todos nós, e talvez você também, lemos quando ainda crianças, na escola, o maior monumento que chegou até nós da literatura antiga, o Horário das Estradas de Ferro. Mas coloque até mesmo ele ao lado da nossa Tábua dos Horários, e será como ver grafite ao lado do diamante. Ambos contêm o mesmo elemento, C, carbono. Mas quão eterno e transparente é o diamante, como brilha. Quem não tem o espírito arrebatado ao folhear as páginas do horário? Contudo, na verdade, é a tábua dos horários que transforma cada um de nós em verdadeiros heróis, com 6 rodas de aço. Aqueles que se encontram em um grande poema. Todas as manhãs, com a precisão de quem tem 6 rodas, na mesma hora e no mesmo minuto, nós, milhões, nos levantamos como se fôssemos um só. Exatamente na mesma hora. Começamos a trabalhar como milhões em um. E também como milhões em um, paramos de trabalhar. Fundidos num único corpo com milhões de mãos, tal como determinado pela tábua. No mesmo segundo, todos levantamos os talheres à boca e, também no mesmo segundo, saímos para passear e vamos ao auditório ou ao salão de exercícios Taylor. Nota de rodapé. Frederick W. Taylor, 1856 a 1915. Inventor e engenheiro mecânico norte-americano, conhecido como o pai da administração ou gestão científica. O seu sistema, o Taylorismo, propõe a utilização de métodos científicos de natureza cartesiana da administração de empresas, a fim de aumentar a produtividade, reduzindo o tempo empregado na realização de cada tarefa a partir da organização e divisão das funções dos trabalhadores. Sua principal característica é a maior especificidade das funções dos trabalhadores. Ou vamos dormir. Serei totalmente sincero, mesmo entre nós. Ainda não existe uma solução absolutamente precisa para o problema da felicidade. 2 vezes por dia, das 16 às 17 e das 21 às 22 horas, esse poderoso organismo unificado se divide em células separadas. Essas são as horas pessoais, estabelecidas pela tábua. Nessas horas você verá, nos quartos de alguns, as persianas recatadamente abaixadas. Outros caminharão ao longo da avenida ao ritmo metálico da marcha. Outros ainda, como é o meu caso agora, estarão sentados às suas escrivaninhas. Mas creio firmemente que, mesmo que me chamem de idealista e sonhador, mais cedo ou mais tarde, um dia também encontraremos um lugar para essas horas pessoais na fórmula geral. Um dia, esses 86.400 segundos irão fazer parte da tábua dos horários. Já tive a oportunidade de ler e ouvir tantas coisas improváveis sobre aquele tempo quando as pessoas ainda viviam em condições livres. Isto é, quando ainda eram desorganizadas e primitivas. Mas o que me pareceu ainda mais improvável foi o seguinte: como uma autoridade estatal, mesmo que rudimentar, pôde permitir que as pessoas daquela época vivessem sem nada que se assemelhasse à nossa tábua?
sem passeios obrigatórios, sem uma regulamentação precisa dos horários das refeições. Eles se levantavam e iam dormir quando lhes vinha à cabeça. Alguns historiadores chegam, inclusive, que as pessoas passeavam a pé ou de carro pelas vias durante a noite toda. Ao que parece, naquele tempo, as luzes ficavam a noite inteira acesas nas ruas. Isso é algo que, de algum modo, eu não consigo entender. Ora, não importa quão limitado fosse seu raciocínio. De alguma maneira, eles deveriam compreender que tal vida não passava de um genuíno assassinato em massa. Só que lento, dia após dia. O Estado, por ser compassivo, proibia que se matasse um, mas não proibia o semi-assassinato de milhões. Matar uma pessoa, ou seja, diminuir a duração individual da vida humana em 50 anos, isso é criminoso. Mas, por outro lado, diminuir a soma geral da vida humana em 50 milhões de anos, não, isso não é criminoso. Vai dizer que isso não é realmente cômico. Entre nós, qualquer número de 10 anos de idade é capaz de resolver esse problema matematicamente moral em meio minuto. Já eles, nem com todos os seus Kants, nota de rodapé, o filósofo e idealista alemão Immanuel Kant, 1724 a 1804, dedicou-se profunda e largamente a discutir a importância da liberdade da atuação racional do homem no mundo. Para o filósofo, não se pode obrigar alguém a sacrificar sua liberdade em nome dos desejos de outro alguém. Em Kant, a dignidade humana está intrínseca e necessariamente ligada à liberdade. Juntos, conseguiriam resolver, porque nenhum desses Kantes cogitou construir um sistema de ética científica, ou seja, baseado em subtração, adição, divisão e multiplicação. Além disso, não é um absurdo que o Estado, e ousava se auto-intitular Estado, permitisse a vida sexual sem nenhum controle? Quem, quando e quantas vezes alguém quisesse? Perfeitamente não científico, como animais. E, tal como animais, eles cegamente geravam filhos. É engraçado conhecer a horticultura, a avicultura, a piscicultura. Temos dados precisos de que eles conheciam tudo isso. E não serem capazes de chegar ao último degrau dessa escala lógica, a puericultura, e nem sequer desenvolver algo como normas maternas e paternas. É engraçado, tão improvável, que depois de ter escrito isso, temo que, de repente, vocês, leitores desconhecidos, me tomem por um brincalhão perverso. De repente vocês podem pensar que estou apenas zombando de vocês, que estou lhes contando, em um tom sério, as mais perfeitas bobagens. Mas, primeiro de tudo, não tenho a capacidade de fazer piadas. Em cada piada está inserida uma mentira como uma função implícita. E, segundo a ciência do Estado Único, confirma que a vida dos antigos era exatamente assim. E a ciência do Estado Único não comete erros. E, como, naquela época, eles poderiam ter essa lógica estatal, uma vez que viviam em condições de liberdade como feras, macacos e rebanhos? O que poderia ser exigido deles quando, mesmo agora, em nosso tempo, ocasionalmente ainda se pode ouvir, vindo lá do fundo, das nossas profundezas peludas, o eco de um macaco selvagem? Felizmente, é só de vez em quando. Felizmente, trata-se apenas de pequenas avarias das peças, todas de fácil reparação sem que seja necessário parar o grande e eterno movimento da máquina como um todo. E, para que o pino torto seja retirado, temos a hábil e pesada mão do benfeitor. Temos o olhar experiente dos guardiões. Aliás, acabei de me lembrar, aquele que é curvado como um S, tenho a impressão de tê-lo visto saindo do departamento dos guardiões. Entendo agora por que tive aquele sentimento instintivo de respeito por ele. E por que tive certo constrangimento quando aquela estranha I que estava com ele... Tenho que confessar que essa I...
Tocaram o sinal da hora de dormir. 22 horas e 30 minutos. Até amanhã.